Amigos, boa tarde, boa noite, bem-vindos. É com imensa alegria que damos continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. Esta é uma iniciativa do NSP, a Federação Espírita Holandesa, em parceria com a AMI Brasil. O tópico de hoje é Encontro com a Harmonia e será apresentado pelo Dr. Gelson. Boa tarde, Gelson. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Muito bem, é uma alegria estar com todos aí em mais um momento de reflexão, de estudo da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, né, que nos tem tanto material riquíssimo em favor do nosso processo interno, na busca dessa consciência lúcida e dessa caminhada espiritual. E nosso tema, então, é Encontro com a Harmonia. A gente tem 4 capítulos, dois do Desperte Seja Feliz, o Médico Interno, capítulo 20, e o Conserva-te em Harmonia, capítulo 26. E também 2 capítulos do Momento de Saúde, capítulo 10, A Verdade Libertadora, e o capítulo 16, Em Serenidade. Então, a ideia, né, de poder, mais do que eu explanar, é de poder conversar, né, juntos aqui e pensar juntos as questões que envolvem essa proposta do tema de hoje, que é justamente encontro com a harmonia. Ainda mais nos dias de hoje, né? Se manter em serenidade, em harmonia nos dias de hoje é um grande desafio diante desse cenário tão delicado que a gente vive, né? Então, é importante a gente poder realmente refletir esse processo, né, que envolve como estar no mundo e manter a nossa tranquilidade, a nossa harmonia interna. E a Joana, então, vai trazer alguns elementos para nós pensar, né? Então, é uma coisa que eu acho importante, começando pelo capítulo 16 do Momento de Saúde, né? Onde ela vai trazer a ideia de que a gente é invadido pela presença divina, né, que nos dá apoio, né? Mas ela fala que esse processo de suporte ele não está dissociado do nosso compromisso e da nossa responsabilidade no conjunto da vida. Então, isso eu acho interessante. Então, ela já está afirmando aí como não há como a ter paz de espírito. Não há como ter harmonia e equilíbrio se não estivermos realmente em, em comunhão, né, integrados no nosso compromisso com a vida. Porque uma postura egoísta, individualista, que só pensa em si, mesmo que pudesse buscar qualquer tipo de proteção, de suporte material, a fim de ter uma vida tranquila, não ia conquistar a paz. Porque a paz verdadeira é a paz com a nossa consciência interna, né? Com o nosso self, com essa dimensão ética que todos nós trazemos dentro de nós, né? Então ela fala assim no pré-texto, antes do capítulo, que sempre antes do capítulo ela tem um texto inicial que introduz o capítulo, justamente dessa de uma consciência que avança em harmonia e integrado no conjunto da obra de Deus. Então, ela está falando de uma totalidade. Temos uma totalidade interna, eu com o meu ser, e quando tem que estar em harmonia e equilíbrio, numa relação comigo mesmo, e também uma totalidade maior que a própria vida, o mundo, a família humana da qual eu pertenço, da qual também tem que estabelecer essa relação de integração nesse conjunto da obra divina, como ela coloca aqui, né? Então, a gente pode pensar, né, que o caminho
é o encontro que nos move, né? Todos nós temos uma caminhada própria, individual, mas, ao mesmo tempo, interagindo, né, com os desafios da vida, das relações humanas, com as questões que a vida impõe. Então, viver, de uma certa maneira, é caminhar em busca do nosso próprio ser. Então, os caminhos são possibilidades de desvelar a alma e revelar as potencialidades que trazemos no nosso mundo interno, né, gente? E aí eu peguei a ideia, no capítulo da serenidade, eu peguei o símbolo do sereno, né? O sereno, que é uma umidade que mantém a vida, né? Na alquimia, ele é um símbolo importante que representa as dádivas que caem do céu. Então, como se fosse um orvalho celestial, né? O sereno orvalho como o suco da vida, né? E representa simbolicamente a graça, né? Aquela graça divina que a gente não nota, né? Mas que permeia, né? E de uma certa forma vai caindo e vai gerando umidade, fertilizando e dando vida à natureza, né? Como uma sabedoria divina, né? Essa umidade tão fininha, tão assim, às vezes imperceptível, né? Na verdade, ela reanima e purifica a natureza, o corpo, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode pensar que nós estamos envolvidos nesse hálito divino que nos abraça, que nos contém e que renova a todo momento a nossa vida. Mas, por algum motivo, a gente se perde, né? A gente não aproveita, né? De uma certa maneira, fica tão preocupado com as nossas dores, em padrões neuróticos, né? Ou sentindo vítimas, ou, de uma certa maneira, em processos de conflitos internos, ou nos movendo em insatisfações internas de várias formas. E todos esses processos de tensões e conflitos acabam nos perdendo dessa consciência maior e desse sereno espiritual que nos envolve a todos, e a gente vai perdendo a conexão não só com a nossa essência, mas também com essa dimensão maior, né, do amparo, das bênçãos divinas que nos envolve a todos, né? Então, a gente tem que entender, e Joana, em vários momentos, vai falar sobre isso, que nós não somos máquinas que estamos funcionando, operando de uma maneira apenas funcional em objetivos materiais. A gente tem um mundo interno, né? Um mundo interior, né? Dentro do mundo, né? A gente não é pessoa sem mundo no interior do mundo. Nós somos, na verdade, então, a essência, né? De uma certa maneira, ou seja, locais que, de uma certa maneira, eh, nos, nos revela, né, enquanto vivência nesse próprio mundo, né? Então, todos nós somos dotados de mundo. Cada um de nós é um mundo rico, né? Cheio de... cada um tem uma história espiritual fantástica, com conteúdos que já vêm de milhões de anos, né? É, então, de uma certa forma, nós somos seres no mundo, né? E fazemos a diferença nesse mundo, e não seres do mundo, né? A gente não é do mundo, a gente está no mundo. Ou seja, nosso ser é a nossa abertura para as possibilidades da alma, e, de uma certa maneira, então, isso envolve o compromisso de como a gente compõe
e dialoga conosco e com a vida, né? E a Joana, né, vai dizer aqui que então que a serenidade é uma combinação de fatores dessa dinâmica que é o nosso mundo interno, que interage com o mundo, nesse estar no mundo, sem ser do mundo, né? Ou seja, existe uma consciência coletiva que envolve a mentalidade da época, e nem sempre essa consciência coletiva corresponde a ideais nobres e favoráveis para a nossa vida, né? Como diz o Evangelho, não adianta nós ganhar o mundo e perder a alma, né? Então, de uma certa forma, a Joana fala que a harmonia e a serenidade envolve uma compreensão, uma visão real dos acontecimentos da realidade, né? E dos objetivos que nos identificam em relação à vida, né? Que nos propõe daí sustentar a nossa existência corporal. E claro, se a gente tem uma compreensão da realidade espiritual, por exemplo, né? Que o nosso corpo não dita a realidade da vida, que nós somos espíritos e que a vida continua após a morte do corpo físico, após a gente se desprender do corpo físico, isso já dá um outro sentido da vida, de uma pessoa que tem uma visão mais limitada da existência, onde a realidade é apenas calcada nessa visão materialista, né? Então, na medida que a gente se vincula a objetivos nobres, né, e uma visão mais ampla da realidade, é claro que isso nos dá uma vantagem maior em favor de uma sustentação que nos ajuda a ter maior equilíbrio em relação aos enfrentamentos da vida. Se eu não tenho perspectiva, se a vida termina logo ali, se a realidade da vida é apenas essa limitada existência corporal, aonde a única coisa que eu tenho que fazer então é sobreviver e sustentar as sensações que esse corpo me dá, a perspectiva que eu tenho é muito limitada. Ainda mais se eu sou doente, ou se eu não tenho recurso material, ou outros fatores dessa dimensão que não refletem uma realidade favorável à minha gratificação, ao meu prazer físico, né, e sensório. Então, de uma certa maneira, é, a buscar, né, essa visão alargada é um elemento importante. Mas a Joana vai além. Ela diz que ter objetivos, né, e poder realmente se vincular ao bem, numa proposta mais ampla, nos ajuda. Mas ela fala que isso tem que resultar numa conduta correta também, e uma consciência, né, em sintonia com essa postura. Então, é, então a serenidade e a harmonia, né, é um estado, né, autorregulador, né, entre o dever e o direito, que vão se beneficiar, como a benfeitora coloca, em benefício de nós mesmos e da humanidade. Então, isso é uma coisa importante que ela coloca aqui no capítulo, né? E aí, né, ela fala importante, né, então, a gente criar a partir dessa visão mais realista, né, mais profunda da vida, ah, uma confiança, uma certeza, né? E ela tem uma frase muito bonita aqui no capítulo que diz assim: a serenidade provém igualmente da certeza, da confiança no que se sabe e se faz e se é, né? Então a gente vê assim que ela, mais uma vez, como em vários momentos da obra dela, ela, ela dá uma importância central ao autoconhecimento, a tomada de consciência e uma consciência lúcida, né? A lucidez.
da importância da lucidez da nossa parte, né? Ou seja, confiança no que se sabe, no que se faz e no que se é. E a grande questão, a gente sabe quem nós somos, a gente sabe o que a gente sabe realmente, a gente reconhece o nosso conhecimento e temos consciência do que fazemos. Então, a primeira ponto aí para a gente chegar a essa harmonia, serenidade, é ter consciência. Consciência daquilo que a gente é, tanto enquanto possibilidades e potencialidades, como dos limites, consciência do grau de conhecimento, dos recursos que temos, para a gente não se exigir mais do que a gente não, do que a gente pode, e negligenciar aquilo que é importante, né? E de um fazer que seja coerente em direção de objetivos nobres na nossa vida, né? E por isso que ela vai dizer, estuda e ama, elegendo o melhor, né? Então, isso eu gostaria de ressaltar aí nesse capítulo, como importante. E aí, eu queria já juntar com um capítulo do próprio livro, né? Que é a verdade libertadora, né, gente? Eu acho que esse capítulo da verdade libertadora, eu acho lindo. Eu acho, assim, um capítulo extremamente profundo, né? Porque se Deus é amor, Deus também é verdade, né? Então, chegar no amor, chegar em Deus, é chegar na verdade, que Deus é a verdade primeira e total de todas as coisas, né? Porque tudo provém dele, né? E então, ela fala, né, que a verdade para a sobranceira imperturbável, acima das paixões dissolventes. Olha só, existe uma realidade que é objetiva, existe uma subjetividade do ego e do nosso mundo interno, ou seja, nós que construímos uma verdade parcial, limitada, de acordo com a nossa consciência, com a nossa evolução, né? Mas existe uma verdade que é objetiva, né? A verdade existe e ela está tanto nas leis que regem o universo, como nas leis naturais que também estão dentro de nós, né? Porque está lá escrito no livro dos Espíritos, quando Kardec, onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem na consciência do homem. Então nós temos uma consciência ética, uma consciência reguladora, uma consciência mais profunda do que a consciência egóica, do que a consciência individual, né, parcial e limitada, que é essa consciência ética do self, da nossa essência divina e da essência do espírito, que é o regente autorregulador do nosso processo evolutivo. Então, essa lei, ela rege dentro e fora, né, num processo de poder impulsionar o espírito para evoluir e nos confrontar com a nossa consciência naquilo que a gente está equivocado, né? Então, de uma certa maneira, a verdade gera harmonia. Óbvio, a verdade gera harmonia. Porque se eu estou em sintonia com a verdade da minha consciência, das leis divinas com Deus, eu estou em paz e harmonia com a vida e comigo, né? Então, por isso que ela vai falar aqui, tudo quanto aflige, apaixona, aprisiona, da verdade nem sequer possui aparência. Olha só, ela é forte na colocação dela, né? A Joana, ela é categórica, né? Tudo quanto aflige, apaixona, agridoa, da verdade nem sequer possui aparência. Ou seja, tudo que nos leva para fora, distante da verdade, gera aflição, gera tormento, apaixonamento e aprisionamento, né? E ela vai ser mais clara ainda, né? A verdade liberta, acalma e dulcifica. Olha só, gente, que forte isso.
Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso que a gente está falando aqui? Tem alguém que quer trazer alguma coisa? Então, né, é dizer assim, a verdade liberta, acalma e dulcifica. E depois ela vai dizer, a verdade dá equilíbrio, estimula a ordem e o respeito às ideias dos demais. E depois, no final do capítulo, ela vai dizer, a verdade felicita sempre. Assim, deixe penetrar pela sua força dominadora e segue tranquilo, amparado por ela. Então, uma das questões que eu gostaria de provocar o grupo, se a verdade traz felicidade, como diz Joana, né? Se a verdade é um caminho ao encontro do divino, se a verdade gera equilíbrio, liberta, calma e dulcifica, por que a maioria de nós temos medo da verdade? Há uma tendência do ego a fugir de si mesmo. Há uma tendência nossa de não querer se confrontar com a realidade, de escamotear, de querer mecanismo de defesa, de não conseguir reconhecer os erros. Há todo um jogo nosso de evitar o confronto com a verdade. Então, a Lúcia queria falar, depois a Cláudia. Lúcia, por favor. Eu arriscaria dizer que é uma fuga da responsabilidade, porque o conhecer, o crescer, ele gera a responsabilidade. E uma vez que muitas vezes o ser ele se encontra num processo de dificultar o seu próprio crescimento, o seu próprio amadurecimento, há uma negação dessas realidades, dessas verdades, e, em consequência, uma negação desse processo de consciência, uma negação dessa consciência ética. Eu veria mais por esse lado, Ok. dificuldade de assumir responsabilidades. Uhum. Cláudia? Oi, olá, professor, tudo bem? Eu também concordo com a Lúcia, né, nesse aspecto. Eu acho que a verdade dói. Para muitos de nós, a verdade dói, porque nós temos que ir ao encontro conosco mesmo, né, das nossas sombras. Então, esse encontro muitas vezes nos causa um machucado, é doloroso você se ver no espelho, se confrontar com você mesmo. Então, para isso, você tem que ter muito, vamos supor, um altruísmo, sair um pouco do seu ego, né? E isso realmente é difícil, você fazer esse confronto. Exige muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, muita autenticidade. Exige a vontade de se transformar. Eu não quero ser mais isso, entende? Eu não quero mais seguir esse caminho, porque Jesus sempre falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesses três patamares, eu acho que quem está seguindo o Espiritismo e pensa sobre esse aspecto, realmente ele entra num certo, como é que eu vou falar? Atrito consigo mesmo, porque se eu estou no Espiritismo e aprendendo a doutrina, e eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como é que eu vou negar isso? Né? Como é que eu fico? Como é que eu Sim. vou transformar isso? Eu quero seguir, mas às vezes você, por fraquezas e imperfeições, você não consegue isso. É muito, muito profundo e difícil de aceitar que você não consegue enfrentar a verdade. O ego, nesse caso, atua mais forte, né, do que a ética, do Vamos pegar que a então moral. esses dois pontos, né, Cláudia? Esse ponto que tu falou, né?
Que a Lúcia está falando, vamos aprofundar um pouquinho. Porque tu está dizendo que a experiência emocional de enfrentar a verdade é dolorosa, oposta ao que a Joana fala, que a verdade liberta, calma e dulcifica. Então, né? Ela está dizendo que a verdade traz algo de bom, que a verdade traz felicidade. E tu está dizendo, né, e realmente, que a maioria de nós, o confronto com a verdade é doloroso, dói, né? Tá sem o microfone, Lúcia. Tá desligado. Oi, eu não quero dizer que a verdade não liberte, ela liberta, mas Sim, ela é dolorosa dolorosa. para você Sim, enfrentá-la, entendeu? Para você claro. assumi-la, né? Porque é a realidade pura e nua e crua do que você é, né? Sim, Do que você representa. É lógico. isso que eu quero dizer. Claro, não, a gente entende, né? A experiência emocional da verdade é dolorosa justamente porque a Joana vai colocar aqui no capítulo, né? Que se a gente não olha as coisas de maneira profunda, né? E por interesse próprio, né? Por questões de orgulho, de egoísmo, de tentar facilitar a nossa vida, né? Sem um aprofundamento de análise, diz a benfeitora, a gente acaba construindo as nossas verdades, né? As nossas verdades ilusórias. A gente vai se iludindo e aí realmente abrir mão, né, dessas ilusões. A gente faz todo um esforço tão grande para construir um castelinho de ilusão, né? E aí vê que ele não é verdadeiro, que na verdade a nossa vida é pobrinha mesmo, né? E aquele mundo que a gente ergueu não é tão verdadeiro, realmente é doloroso. Então tem duas coisas aí que a Cláudia e a Lúcia colocam, que a verdade, num primeiro momento, ela é vista como uma derrota do ego, né? O ego é derrotado na sua onipotência, no querer controlar, na sua arrogância, na sua teimosia, né? Então, tem um movimento aí de derrota do ego, que, de uma certa maneira, então, enxergar a verdade envolve humildade, né? A gente poder realmente ir ao encontro da nossa pequenez. Isso é libertador, gente, né? Porque, de uma certa maneira, que bom saber que a gente não é tudo isso, que a gente pode ser esse ser pequenininho, mas ao mesmo tempo maravilhoso, né? E começar de onde a gente está. Porque Deus não exige perfeição de uma hora para outra, mas exige esse compromisso conosco mesmo, que aí entra a questão da responsabilidade que a Lúcia estava trazendo, o medo da responsabilidade. E se a gente tem medo da responsabilidade, tem uma contradição aí dentro de nós. Porque a gente infla, quer se achar maravilhoso, né? Que nem um balão, né? Cheio de vazio por dentro, mas cheio de ar. E no fundo, né? A gente se engana e a realidade da gente não é tão grandiosa assim, e não é tão maravilhosa como a gente pinta aí para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, né? Se nós temos que ser responsáveis, e se Deus nos coloca a responsabilidade, é porque Ele acredita na gente. Então a gente tem capacidade. Então, no fundo, a gente se coloca como grande, mas se vende barato. No fundo, a gente tem pouco amor e pouca consideração a nós mesmos. A gente não confia na gente. Então, porque se a gente tem medo da responsabilidade, a gente se vê ainda como uma criança incapaz, que quer ganhar as coisas, porque não sabe, não se sente em condições de poder realmente fazer o caminho pelas próprias pernas, ou por acomodação, ou por medo, ou por outros caprichos do ego, né? E ter que realmente enfrentar e os embates da vida, reconhecer e construir por si mesmo, né, a capacidade de poder realmente me ver como um espírito que revela, então, recursos espirituais que estão em potencial dentro de mim. Então, para que haja responsabilidade,
eu tenho que acreditar. E para acreditar, eu tenho que realmente me amar. Porque é óbvio que Deus nos ama. E talvez muitos de nós não não desacredita nisso. Nós que já temos uma visão espiritual, a gente acredita que Deus ama, né, a todos nós. Mas talvez a gente não acredite que mereça o amor de Deus. A gente quer muito ser amado, mas no fundo a gente tem medo do amor. E não, talvez por questões internas, de conflitos internos, a gente, de uma certa maneira, não se acredita merecedor do amor de Deus e acreditar que Ele nos amando, que é o melhor para nós. E que a gente merece o melhor. E que Ele acredita em nós. Que a gente pode acreditar em nós também e nos amar verdadeiramente. E a gente cria esses jogos infantis, né? Dessas verdades teimosas, né? De outro lado, o apego ainda, né? Esse apego que está na base do sofrimento, gerando então toda essa desarmonia e gerando uma série de ilusões ou de caminhos tortos que, em vez de trazer a verdade, traz a ilusão. E aí, sem verdade, não há felicidade, não há paz, não há harmonia. Então, nós somos seres insatisfeitos, em conflito, e teimosos né, achando que a gente tem condições de pairar acima de tudo e para esconder no fundo essa natureza que muito teme ainda, né? O Emmanuel tem uma mensagem que diz que as crianças tendem a exigir muito e a temer a vida. E nós somos crianças espirituais que tememos a vida e exigimos muito da vida. Então, para a gente poder encontrar essa harmonia, esse encontro com a serenidade, com o equilíbrio, nós temos que realmente, né, fazer um caminho, né, de poder assumir que nós somos maduros, a nossa adultez espiritual. E aí envolve essa responsabilidade. Porque se eu me sinto capaz, eu sou responsável, não tem problema. Ah, tu pode fazer tal coisa? Sim. Eu posso, dentro da minha realidade, vou aprender, vou estudar, vou buscar recursos, mas eu me comprometo com isso, porque eu acredito em mim. Eu acredito que eu posso, sou capaz. E eu quero crescer, eu quero o melhor para mim. Então, eu posso ir ao encontro de um movimento que me desafia, olhando esse desafio não como um castigo, não como uma punição, não como um, um, um tormento da vida, mas como uma oportunidade abençoada de realmente me reconhecer como espírito e desvelar o meu ser enquanto riqueza interna. Mônica? Oi, Gerson. Oi. Eu acho que esse assunto é um assunto dos mais importantes para a minha vida, entendeu? Eu Uhum. acho muito importante. E quando você falou que a verdade está na consciência, aí eu fico vendo como se fosse um duelo do self com o ego. Se o self ele é consciente das nossas vicissitudes pretéritas, dos erros cometidos, existe realmente uma culpabilidade e um compromisso que a gente vai, né, vai passar por isso. Mas, como a Lúcia falou, a responsabilidade, certo? Mas existe também uma forma da gente se burlar, a gente mascara, faz uma máscara, porque é uma autodefesa, mas é a autodefesa mais do ego. Eu acredito que ele fica na frente do self, então ele vai fazer uma interpretação daquilo que eu posso me proteger. Então, a interpretação sempre vai ser a meu favor e nunca contra mim. E o duelo que eu, na minha interpretação, né, o duelo que eu vejo daí desse, se a gente tem essa consciência, essa verdade e essa liberdade, entendeu, que a gente busca, como você falou, é esse reconhecer todo o que a gente já fez, né, que a gente já tem feito pretérito, essa defesa,
e a gente buscar essa sombra, né? E não na minha opinião, eu tento entender isso, né? Não buscar essa sombra, mas como ver que eu posso ser mais humilde, que eu posso ser mais paciente comigo mesma, como você disse, mais amor comigo mesma, e aí eu posso seguir um caminho. E a sensação que eu tenho não é uma coisa só, claro, é como se fosse um alto e baixo, de aquele peso em cima de mim, porque está aberta aquela janela. Mas quando eu fecho e encaro aquela janela, opa, não é tudo isso que eu estou pensando. A interpretação muda. Você está entendendo? Eu busco muito sobre a Uhum. interpretação. Quando eu vou ponto de vista diferente, aí eu, puxa vida, me libertei. E realmente é diferente. A sensação é muito mais libertadora. Eu sinto mais eu mesma quando eu me liberto desses pontos que é a impressão que vai aumentando dentro da gente, né? Nas costas da gente. É isso Uhum. mesmo? Eu estou É errada? que, de uma certa maneira, né, Mônica, assim, muitas vezes a culpa também é uma forma de burlar a realidade de nós mesmos. Existe uma culpa que a gente chama de uma culpa defensiva, né? Que é uma culpa regressiva. Tem três tipos de culpa. E essa culpa regressiva, defensiva, é uma culpa que realmente é uma recusa de crescer. Porque enquanto eu fico me culpando, eu fico preso no passado, num processo de aprisionamento, e aí eu não cuido do que importa, né? De poder ir para a vida e dar conta da vida, porque a vida sempre ela nos coloca como possibilidade de redenção. A redenção existe para todos. Mas mesmo que eu me culpo, eu não me dou a oportunidade de mudar, né? Então, há um preconceito do ego aí também, porque quer ver essa reconciliação comigo mesmo. E o ego Hum, quer fugir de si, mas o ego também é preconceituoso e julga mal a si mesmo. Então, a gente se pune, a gente se exige mais do que pode, a gente se culpa como forma de também não não reconhecer. Então, de uma certa maneira, existe uma certa solidão do ego, que quando ele quer fazer as coisas do jeito dele, né, acaba sendo realmente, às vezes, trágico, né? Mesmo quando parece que a gente está fazendo pelo melhor, né? Então, porque realmente a nossa onipotência egóica acaba perdendo justamente essa perspectiva do self, que é realmente uma perspectiva mais ampla, né? A visão do ego é sempre parcial, limitada. E por isso que a nossa visão, acima de tudo, tem que ser, e a proposta lá do ser consciente é essa, né? Do espírito que não se julga nem se culpa, se descobre. Então, vamos prestar atenção na gente sem julgamento. Então, tirar o julgamento é um papel importante nesse processo todo, para que haja justamente essa reconciliação comigo mesmo, o reconhecimento daquilo que em mim ainda é pobre, limitado, inferior, pouco humanizado, mas que é matéria-prima, né? Que tem ouro ali escondido ao mesmo tempo, né? E só que, de uma certa maneira, a gente está tomado por fantasias que também nos impede de poder encontrar esse caminho. Então tem esse preconceito nosso também aí. Cláudia? Oi. obrigada. Você falou que nós não nos sentimos merecedores do amor de Deus, né? Então, eu estava pensando justamente nisso que você até acabou de falar, que nós não sentimos merecedores do amor de Deus porque nós carregamos culpas e não conseguimos nos livrar delas. É difícil desmoronar o nosso castelo de ilusões. Isso requer tempo, aperfeiçoamento, vontade, muitas coisas, né, que é requerido. Por isso que a gente fica nesse embate, né, conosco mesmos. Nós queremos que Deus, o amor de Deus, mas nos sentimos culpados e pedimos perdão, né, a Ele por nossas culpas, mas nós temos que saber também nos perdoar, né? Antes de pedir perdão a Ele,
que no caso falam, Deus nem perdoa, não existe isso. Tem pessoas que eu ouço falar, não existe isso de perdão de Deus. Você que tem que se perdoar para você entrar em contato com a essência divina, né? É você que tem que ter a responsabilidade dos seus feitos, né? Da sua bagagem que você trouxe ou do passado ou de agora que você, né, do passado recente, né, de agora. Então você tem que Uhum. trabalhar isso, né, Claro. o arrependimento, o remorso e tudo mais, Uhum. para poder conseguir seguir em frente, né? Sim. Derrubar totalmente É. esse castelo de ilusões. É. E não é só isso, né, Cláudia? É culpa e também baixa autoestima, né? A gente tem essa tendência de se É. desvalorizar. Então, essas duas coisas, né? Tem três coisas que, de uma certa maneira, são muito perniciosas do ponto de vista psicológico e espiritual: a culpa, a baixa autoestima e o medo. Uhum. Então, essas três coisas realmente são fatores que impedem muita gente de avançar na nossa caminhada evolutiva. Então, a gente tem que estar atento a esses padrões, né? Do medo, da insegurança, da baixa autoestima, da desvalorização, no processo de se colocar para baixo, né? De várias maneiras, se vitimizar, não se acreditar, né? E a culpa também, né? Então, né? Então há esse trabalho, né? De poder tentar entender que processos são esses que a gente carrega e aí a gente entra no capítulo do médico interno, capítulo 20, né, do livro Desperte, Seja Feliz, onde ela fala justamente dessas cargas emocionais que a gente acaba agregando, né, e, e que, de uma certa maneira, tem muito a ver com o nosso funcionamento. Não só com os conteúdos que a gente traz de outras vidas, mas com o nosso funcionamento, que o nosso funcionamento representa a atitude. Porque vamos pegar uma Ivone Pereira, por exemplo, né? Que tem uma história de vida muito de padrões compulsivos de suicídio. Ela relata três encarnações de suicídio, né? Então ela carrega, do ponto de vista, uma bagagem pesada de fugas da vida, de quebras de cadeia evolutiva e kármica com as pessoas, de problematização das relações afetivas, porque ela se mata em função de vínculos amorosos. Quer dizer, é uma grande bagunça a vida dela, né? E isso está tudo lá mal resolvida, né? E ela vem, né, como médium, sofre, de uma certa maneira, uma série de injunções, né? Porque ela está muito sintonizada com esse padrão suicida, então ela sente as dores dos espíritos suicidas, né? Ela tem uma sensibilidade muito grande mediúnica. E o Bezerra pega ela e põe ela a trabalhar quase todos os dias, desdobrado. E ela se entrega numa vida solitária. Ela é, né, ela tem a irmã dela, ela não casa, carente, né? Uma vez ela quis ir no encontro com um militar que ela conheceu, e aí o Charles disse para ela porque que ela foi se encontrar com o Charles, com esse senhor no restaurante. O Charles, que é o mentor dela, disse: O que está fazendo aí? E ela toda assim, querendo disfarçar: Não, vim ver um amigo. Coitadinha, nem vai jantar com a. Né? Ele assim: Se tu entrar nessa porta, tu não vai me ver mais. Ah, por quê? Por quê? Não posso, né? Não, tu já tem a mim, né? Claro, porque ele sabia que ela podia se perder nisso, que ela não tinha estrutura emocional para bancar uma relação que envolve conflito, questões pessoais, necessidades que surgem, as questões do outro, né? E aí ela tem que abrir mão. E o amado dela reencarnou na Polônia, né? Muito mais novo do que ela. Eles se reencontram pelo Esperanto, né? Ele vem até o Rio, né? Vê-la, né?
e ela finge que não está na casa dela. Que é um conto de almas, ele se apaixona por ela sem conhecer ela, né? Porque são espíritos ligados no passado, e a curiosidade é tanto dele de ter ela perto e vontade de conhecê-la, que ele vai até o rio. E aí, quando ele chega na casa dela, ela diz para dizer que ela não está. E ele insiste durante 3 dias batendo na porta dela, né? E ela só olhando ele da flechinha assim, né? E não poder. Até porque eu acho que ela mentiu a idade também, né? Na época, né? Que ele era bem mais novo do que ela. E aí, claro, daí ele desencarna logo em seguida, ele volta, então, desencarna, vai ao encontro dela. E aí, uma vez o Divaldo falou que viu os dois juntos, depois que ela desencarnou, né? Ele já estava com ela enquanto ela estava ainda reencarnada, né? Então, tu vê, ela tem a luta dela, né? Tem os conteúdos que são conteúdos da qual ela tem que se deparar, processos psicológicos e emocionais difíceis, limitações, mas, acima de tudo, é a atitude que conta. Eu posso carregar uma sombra enorme dentro de mim, mas se eu tenho a atitude correta, eu lido bem com essa sombra. E aquilo não precisa me perturbar. Então, ela pegou toda essa sombra dela e deu uma direção positiva. Então, agora eu vou tratar das almas que se suicidaram e vou estar a serviço disso, porque eu sou um espírito que vive isso. E escreveu um livro maravilhoso, né? Que o Chico falou que só por ela escrever Memórias de um Suicida, ela teve como prêmio 500 anos de liberdade para fazer o que ela quiser. Olha só que maravilha. Olha, que maravilha! Então, É foi um ato dado. de enfrentamento, de É, coragem. Ato de é, coragem. Ela enfrentou as é, de, sombras. co- é, e de poder aceitar a vida também, né? Que quer dar, e fazer alguma coisa de bom com aquilo, né? É. Então, na verdade, a vida pede, né? A vida pede para ser vivida, viver de vida de maneira intensa. Mas esse intenso, né? A Jona fala aqui, né? No médico interno. Afinal, o mais importante na área da saúde não é o tempo de vida, o núcleo de antes que se flua, mas a intensidade, o bem-estar, a alegria e os objetivos vivenciados. Então, essa intensidade não é do prazer egóico, não é para você só, mas a intensidade de uma alma que vive por inteiro. A arte requer o homem por inteiro. Então, é uma vida plena. Então, então, uma vida plena para a gente poder realmente realizar o que nos cabe, e mesmo que tenha muita coisa dentro da gente. Não resolvido ainda, porque vai ter, né, gente? Né? E aí ela fala da importância da gente poder reconhecer que existe um médico interno dentro da gente, um, um núcleo autocurador, que a alma carrega a autocura também, né? Que a gente pode fazer parte disso, fazer uso disso, né? Que a atividade não é punitiva nem cruel, ele vai dizer isso, né? E que a consciência cósmica, né, de uma certa maneira, como é de amor, irradia para todos nós, com seu amor, vitalidade. Energia vitalizadora e reparadora. Olha só, nós temos um manancial de recursos infinitos ao nosso alcance. Seja da natureza, seja do próprio hábito divino, por seu amor que nos envolve, seja da nossa própria mente e dos recursos de comandar células e ativar o nosso médico interno para poder gerar saúde. A gente tem a oração, que ela fala da oração como sendo possuidora de recursos indefiníveis e que a gente pode utilizar também em nosso favor. A meditação, a oração, e que a gente usa muito pouco, né? Então a gente é muito displicente, aí entra dentro do desamor com a gente mesmo, né? A displicência, o descaso, o descuido, né? Quem é que de nós que realmente tem esse compromisso de levar a sério, né? E ter programas, né? De autocuidado, seja orando, meditando, né? Ou podendo trabalhar
as potências internas. O Chico Xavier tinha um hábito de conversar com as suas células, com seus impulsos, seja os impulsos sexuais dele, seja quando estava com fome, né? Às vezes eu estava psicografando e dizia: eu sei, meu irmãozinho estômago, que tu está querendo, né? Eu sei que eu estou em falta contigo, mas fique em paz, que daqui a pouquinho a gente vai. Porque claro, a natureza animal, ela é, ela existe enquanto impulso e ela vai estar ali presente, se expressando, né? Então, de uma certa maneira, a gente tem que aprender a trabalhar nossos impulsos de maneira também equilibrada e harmônica, né? Não deixando de reconhecê-los, né? Mas, de uma certa maneira, indo aos pouquinhos, sendo dono de nós mesmos, né? Então, a Joana fala aqui, né? Da importância, né, de a gente poder realmente dar que as enzimas que respondem às cargas positivas e negativas conforme a ordem mental que a gente estabelece, né? Então, já no corpo humano, o médico as ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando-lhe as diretrizes para agir corretamente. Esse médico interior pode ser orientado pelo pensamento seguro. Então, poder realmente, né, trabalhar de um lado as emoções negativas que ela coloca aqui, que são, né, essas cargas que a gente violenta a harmonia do organismo e da nossa própria mente, né, com o pessimismo, o ressentimento e o desamor, né, e ao mesmo tempo focar nossa mente de maneira a produzir movimentos positivos para nós, né? E aí, por último, né, a gente poder manter essa lucidez. Toda vez que vier uma situação que nos desestabilize, que seja difícil para a gente, para um pouquinho. Para, não, peraí, gente. Eu sou filho de Deus, né? Eu tenho capacidade, vou pensar com calma, não vou me desesperar, vou manter a minha integridade, a minha harmonia. Então, essa lucidez é fundamental também para a gente poder não perder essa lucidez, não esquecer da nossa realidade, para poder lidar, porque por mais difícil que seja a realidade, né? Ela sempre é menor do que a nossa fantasia. Nossa fantasia sempre é pior do que a realidade. Pode ter certeza disso, tá, gente? Então, já, a gente pode falar que o auto-amor é autoaceitação, né? Uhum. E com a autoaceitação, com essa consciência de que somos filhos de Deus, aí a gente pode viver plenamente, né? Sim, Assumindo os verdadeiramente nossos erros, aprendendo com eles e seguindo adiante, né? se curando também, né, Maria? Sim. Exatamente, é. Já, infelizmente, estou vendo aqui que já está perto da hora É da autonomia. verdade, é. Eu sei muito bom, Gelson. Obrigada Tá por hoje. bom, sempre bom Nossa, estar com vocês. Um sim. abraço para todos, viu? Tchau, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau.